Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos aqui nessa manhã. Convido vocês a abrirem a palavra de Deus no Salmo 6. Se você está com a Bíblia na edição comemorativa, está na página 568 do Antigo Testamento. Acompanhe a leitura do Salmo. Ao mestre de canto, com instrumento de 8 cordas, Salmo de Davi. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e socorre-me. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de lágrimas o alago. De tristezas os meus olhos se consomem, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim todos vocês que praticam a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados todos os meus inimigos, retirem-se num instante, cobertos de vergonha, assim diz a palavra do nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tua palavra, que é viva e eficaz. Fala conosco, Senhor. Abra os olhos do nosso coração, para que possamos contemplar aquilo que o Senhor tem para nós. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos a Ti. Amém. Ninguém gosta de sentir dor, não é verdade? Quando você está sentindo dor, o que você faz? Eu, lá atrás, quando estava sentindo umas dores nas costas, eu tomava ali um analgésico, um relaxante muscular fraquinho. Mas com o passar do tempo, aquela dor ela ia aumentando e eu progredi para um anti-inflamatório. Até que eu consegui me livrar dessa dor. Mas muitas vezes as dores que nós sentimos, elas não se resolvem com um comprimido, com um analgésico. Há dores que elas vão para além do nosso corpo físico e se estendem para a nossa alma, ao ponto de pessoas, na tentativa de fugir desta angústia, desta dor profunda na alma, tomam também os seus medicamentos, mas não encontram o alívio que tanto necessitam. E muitos, em uma atitude de desespero, tiram a sua própria vida, dão cabo à sua existência, porque ninguém gosta de sentir dor. Ninguém gosta de sofrer. E nós precisamos parar para refletir sobre o que nós fazemos quando essa dor se torna insuportável. Porque enquanto a dor está fraquinha, dá até para aguentar. Mas o que nós, como cristãos, nós como povo da aliança, devemos fazer quando a dor e o sofrimento, eles se tornam insuportáveis? O salmo que nós acabamos de ler é um salmo de Davi. E ao ler estas estrofes, nós conseguimos perceber que o salmista ele está passando por uma grande dificuldade, e ele expressa isso pelo menos de 3 maneiras. Na leitura nós podemos perceber que o salmista tem uma percepção de que Deus está irado com ele, por isso que ele diz: Senhor, não me repreendas na tua ira, não me castigues no teu furor. O salmista tem essa percepção, Deus está irado comigo. Nós vemos também que o salmista tem uma percepção de que Deus está distante dele, que Deus foi para distante, ao ponto dele no versículo 4 falar: volta-te, Senhor, socorre-me. O salmista tem a percepção de que Deus se afastou dele. E para piorar, nós vemos que, além de sentir que Deus está irado com ele, que Deus está distante, o salmista evidencia um cansaço pelo seu sofrimento. Nós vemos no versículo 6, estou cansado de tanto gemer. Ele expõe isso diante de Deus.
Agora, olhemos para a nossa vida. Quantas vezes nós já não nos sentimos exatamente dessa maneira? Nos sentimos que Deus está irado com a gente? Sentimos que Deus está distante de nós? E nós nos sentimos afadigados e cansados com tudo aquilo que nós estamos passando. Se formos sinceros, o que nós vemos aqui neste salmo é um espelho da nossa alma, é um espelho da condição humana, é um espelho do povo da aliança que vive em um mundo caído. Então, o que fazer quando esta dor, ela se torna insuportável sabendo que nós passaremos por isso nessa vida? Primeira coisa que nós veremos aqui, é que quando a nossa dor, nós passamos por esses momentos e parece que nós não suportaremos mais. A primeira coisa que nós precisamos fazer, nós precisamos avaliar a nossa vida. Nós precisamos avaliar a nossa situação. Porque veja, por que nós sofremos? A primeira e condição mais óbvia é que nós vivemos em um mundo que é marcado pelo pecado. Então, no mundo marcado pelo pecado, o sofrimento estará presente. Nós também sofremos porque nós estamos unidos a Cristo Jesus e nós completamos estes sofrimentos de Cristo em nosso viver para que o nosso Deus seja glorificado e a nossa dependência do Criador, ela seja evidenciada. Nós também sofremos pelas coisas erradas que nós fazemos conosco. Mas quando nós nos voltamos para este momento inicial, nós vemos que Davi, ele tem uma percepção que este sofrimento dele está associado com o relacionamento dele com Deus. E no versículo 1, Davi ele começa dizendo: Senhor, não me repreendas da tua ira, nem me castigues no teu furor. Davi ele clama para Deus. E ele clama para o Deus da aliança, para o Senhor, para Yahvé, porque ele sabe que o Deus a quem ele serve é um Deus relacional. É um Deus que estabeleceu um pacto de se relacionar com o seu povo, e nesse pacto há obrigações, e este Deus é um Deus que ele abençoa, e também é um Deus que castiga. Então Davi ele se volta para o seu Criador, ele se volta para o seu Senhor e diz: Senhor, Deus da aliança, não me repreendas na tua ira e nem castigues no teu furor. É fácil pensar a respeito do amor de Deus. Quando tudo na nossa vida vai bem, é fácil pensar em Deus como um Deus amoroso que está ali do nosso lado. Mas poucas vezes nós paramos para pensar que o nosso Deus, por ser um Deus santo, ele também é um Deus que se ira e ele é um Deus que se enfurece. O salmista reconhece isso nos salmos anteriores. Nós já vimos aqui na exposição do Salmo 2. Se você virar uma página da sua Bíblia, no Salmo 2, no versículo 12, o salmista termina dizendo ali: beijem o filho para que não se irrite e não pereça no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Davi sabe que o nosso Deus acenderá da sua ira contra os ímpios. Mas no Salmo 6, Davi ele não está clamando para a ira de Deus se manifestar sobre os ímpios, ele não está falando sobre a ira de Deus se manifestando sobre os ímpios, mas Davi volta para o seu próprio coração, volta para a sua própria vida e clama a Deus, para que Deus não o repreenda e não o castigue na sua ira e no seu furor. Davi ele está ciente que algo de errado havia acontecido na vida dele. Nós não sabemos, isso não está expresso aqui, mas nós vemos que algo levou Davi a esta condição, e ao invés de negar a realidade da sua situação, Davi avalia, clama a Deus e reconhece que há algo de errado em sua vida. O que acontece conosco quando nós nos vemos nessa situação? Nos vemos nessa situação de sofrimento, de dor, e ignoramos a realidade da ira e do furor do Senhor. Nós muitas vezes colocamos a razão dos nossos problemas em quem? Nos outros. Eu estou passando por isso daqui, porque eu estou sendo perseguido. Eu estou passando por isso daqui,
porque eu sou uma pessoa correta, eu faço tudo certinho. Não tem porque Deus está fazendo isso daqui comigo, só pode ter alguma coisa de errado acontecendo, porque a minha vida está toda correta. Mas Davi, ele reconhece que havia algo que precisava ser mudado em sua vida, e este salmo que nós lemos aqui, o Salmo 6, ele é um dos 7 salmos da Bíblia, que são salmos penitenciais, os famosos e conhecidos que nós lemos, o Salmo 32, o Salmo 51, onde nós vemos o salmista fazendo a confissão do seu pecado, expressando o seu arrependimento diante de Deus. Primeira coisa que nós devemos fazer, e precisamos atentar, é que nós servimos a um Deus que nos ama, mas esse Deus, ele é um Deus santo. Mas quando nós olhamos para isso, pode ser que nós nos sintamos desanimados e colocamos, meu Deus, será então que a ira de Deus, ela está colocada sobre a minha vida, e a ira de Deus está colocada, o furor de Deus sobre o meu viver? Nós podemos hoje descansar, porque a palavra de Deus, ela nos diz, que a ira de Deus, sim, ela se manifesta hoje, por conta da impiedade e daqueles que pela injustiça suprimem a verdade. Mas a palavra de Deus nos mostra também que Jesus Cristo, ele carregou as nossas dores na cruz do Calvário. Ele suportou a ira do nosso Deus, para que nós hoje, como filhos e adotados, não fôssemos mais filhos da ira, mas filhos do nosso Pai Celestial que nos ouve. Mas isso não significa que Deus, ele seja indiferente para com as coisas que precisam ser consertadas em nossa vida. Deus, ele não é indiferente para com a realidade do pecado no meio do seu povo. Se nós olharmos para os profetas, irmos lá para o profeta Isaías no capítulo 3, nós vemos que Isaías está falando sobre o juízo que Deus manifestaria sobre Judá e sobre Jerusalém, sobre a casa de Deus, e por conta da rebeldia, do orgulho, dos pecados daquele povo, a maneira como Deus exerceria o juízo sobre eles era, ele entregaria aquele povo a uma liderança fraca. Ele fala, meninos governarão sobre vocês. Ele entregaria uma subversão dos relacionamentos entre aquelas pessoas, onde os jovens se levantariam contra os velhos, onde os mais novos exerceriam juízo, coisas ruins, onde mulheres assumiriam posições de liderança, onde os homens deveriam estar presentes. Deus manifesta do seu juízo sobre a vida do seu povo, mas diante de tudo isso, Davi, ele reconhece que o Deus a quem ele serve, ele é um Deus misericordioso. E ao invés de ficar buscando explicação e dar justificativas para a sua situação, Davi, ele clama pela misericórdia de Deus. Versículo 2, tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados, também a minha alma está profundamente perturbada. Davi, ele sabe que Deus, ele é um Deus misericordioso, e Davi reconhece a sua situação, e nós vemos que nessa situação, Davi, ele expressa a sua angústia de tal ao ponto de dizer que os seus ossos estão abalados, e a sua alma está profundamente abalada. Ao invés de entrar numa espécie de autocomiseração, Davi, ele clama pela misericórdia de Deus. E nós vemos aqui no versículo 3, palavras que nós encontramos no Novo Testamento que foram pronunciadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o salmista diz, também a minha alma está profundamente perturbada, nós vemos lá em João no capítulo 12, Jesus Cristo dizendo, agora a minha alma está angustiada, o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. E uma voz do céu responde, eu já o glorificarei, eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Nós podemos descansar diante da presença do nosso Deus, porque o nosso Senhor, Ele padeceu em nosso lugar, o peso que deveria estar sobre nós foi colocado sobre Ele. E por conta disso,
diante da realidade do sofrimento que muitas vezes ele nos esmaga, e que está relacionado com o nosso pecado, o que nós precisamos fazer? Em primeiro lugar, nós precisamos avaliar a nossa situação, e precisamos nos voltar para Deus, clamando a Ele por misericórdia. Você tem avaliado a sua vida? Porque se nós somos cristãos e passamos por dores e dificuldades, só pode ser duas coisas: ou Deus ele está nos provando, ou Deus ele está nos disciplinando. E ambas as coisas a palavra de Deus nos diz que tem um efeito positivo e produtivo sobre a nossa vida. Mas o salmista ele continua aqui a dizer, e nessa situação de grande sofrimento, onde ele primeiramente tem essa percepção de que ele está sob a ira de Deus, ele se humilha, reconhece que Deus ele é um Deus santo, e ele clama a Deus por misericórdia. Mas em segundo lugar, nós vemos que o salmista, ele abre o seu coração diante de Deus. Nós quando estamos passando, quando a nossa dor ela se torna insuportável, nós não apenas devemos avaliar com sinceridade a nossa vida, mas nós precisamos também abrir o nosso coração diante de Deus. Veja, Davi ele não fica resignado diante daquela situação. Davi ele não aceita aquilo que ele está passando com uma espécie de serena resignação, com uma resignação estoica, sendo indiferente ao sofrimento. Davi ele diz: mas tu, Senhor, até quando? Davi ele diz: até quando eu continuarei nessa situação? E vocês se lembram bem do Salmo 13, quando o salmista ele ali diz: até quando se esquecerás de mim? Até quando esconderás o teu rosto, Senhor? Até quando o meu coração ficará tomado por tristeza? E até quando, Deus, o inimigo vai se exaltar contra mim? O salmista ele nos mostra que diante dessas situações de adversidade nós precisamos nos derramar, abrir o nosso coração diante da presença do nosso Deus, reconhecendo que Ele é a fonte do nosso sustento. E como que Davi estava se sentindo? Davi estava se sentindo desamparado. Davi estava se sentindo como Deus estivesse longe dele. Ele pergunta: até quando, Senhor? E então ele diz: volta-te, Senhor, socorre-me, salva-me por tua graça. Davi ele se volta em oração ao Senhor, e ele clama a Deus: Senhor, volta-te para mim, me socorre, Senhor, me salva dessa situação. E o mais belo de observarmos nessa passagem, é que Davi não está pedindo isso, tendo em vistas unicamente o livrar-se do seu sofrimento. Observe qual que é a motivação do salmista no versículo 5. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, especificamente nessa passagem, algumas pessoas até utilizam de maneira equivocada para dizer que os santos do Antigo Testamento, ou seja, que o Antigo Testamento, ele corrobora a visão da doutrina do sono da alma, ou de que a pessoa, quando ela morre, ela entra em um estado de inconsciência, e que isso é despertada no momento da ressurreição. Mas nós vemos que no próprio Salmo 16, o salmista expressa a sua confiança na ressurreição que aconteceria. Mas ao olharmos para a revelação, nós precisamos saber que Deus, Ele não revelou a totalidade do Evangelho em Gênesis, no início das Escrituras. Nós vemos que a revelação do nosso Deus é uma revelação orgânica, mas ela é uma revelação progressiva. E é muito provável que os santos do Antigo Testamento não tinham essa compreensão de que no estado intermediário, nós estamos juntamente com Deus em um estado de gozo. É tanto que depois você pode ler na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 10, ele nos diz que Jesus Cristo não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Aquilo que Jesus Cristo fez foi trazer à luz a vida e a imortalidade. Aquilo que estava em germe no Antigo Testamento encontra a sua plena revelação no Novo.
E quando nós nos voltamos para esta fala de Davi, o que nós vemos é que Davi sabia muito bem das promessas que Deus havia colocado sobre a sua vida, de que ele iniciaria o trabalho ali, a preparação para a construção do templo, de que haveria um descendente que ocuparia o seu lugar no trono. E nós vemos que Davi passava por perseguições, os seus filhos desviados do Senhor, os seus filhos até mesmo perseguindo. E diante disso, nós vemos que Davi estava preocupado mais com a glória de Deus do que com o seu benefício próprio. Porque ele diz: na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Nos momentos de aflição, quando a dor parece doer, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos achegar diante do nosso Deus. Nós precisamos abrir o nosso coração a Ele, porque o nosso Deus é um Deus que tem os seus ouvidos voltados para o seu povo. Quando o povo estava no cativeiro no Egito, eles clamaram e o Senhor ouviu o clamor do seu povo. E quando nós aqui, povo da nova aliança, nós clamamos ao nosso Deus, o nosso Deus, Ele está pronto para nos ouvir. Para quem que você tem aberto o seu coração diante das situações, dessas situações de pesar, dessas situações que se tornam insuportáveis? A palavra de Deus nos convida nesta manhã a abrirmos o nosso coração diante de Deus. E o salmista aprofunda isto, dizendo no versículo 6, que estou cansado de gemer, todas as noites faço nadar no meu leito, de minhas lágrimas o alago, de tristeza os meus olhos se consomem, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Se em primeiro lugar nós precisamos avaliar a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, se em segundo nós precisamos abrir o nosso coração diante do Senhor, em terceiro, o que a palavra de Deus nos mostra é que nós precisamos derramar as nossas lágrimas na presença do Senhor. É o que Davi está falando. Davi, ele está com uma sensação de que eu estou cansado de sofrer. Senhor, eu estou cansado de tanto gemer. E nós vemos aqui que é uma linguagem hiperbólica, porque ele diz que ele estava tão choroso, estava sofrendo tanto, que é como que ele poderia nadar no seu leito, é como que o local em que ele dormia estivesse alagado com as suas lágrimas. Davi, ele reconhece a sua situação. Davi, ele chora diante da presença de Deus por aquilo que ele estava sofrendo, não apenas fisicamente na sua alma e no seu corpo, mas também por conta dos seus adversários. Era oposição tanto interna no seu coração, quanto oposição externa, quando ele diz: de tristeza os meus olhos se consomem, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Quando nós sofremos, é fácil nós chorarmos. Eu me considero, as pessoas às vezes devem olhar para mim e ver uma pessoa séria, tudo, mas eu sou uma pessoa emotiva, e eu às vezes gosto de me envolver em alguma coisa que eu vou chorar. Porque você já não sentiu aquela situação, já falou para alguém que você queria chorar até o ponto de você fazer assim? E sentir a alma lavada ou aquela catarse? Então, às vezes, ali assistindo alguns filmes, tem alguns filmes que eu tenho certeza que eu vou assistir esse aqui porque eu vou chorar quando chegar naquela parte. Às vezes eu estou assistindo alguns vídeos no YouTube também de alguém que está fazendo caridade ou ajudando alguém, e daí eu sei que eu estou sentado no sofá e do lado eu só vejo a Manuela olhando para mim e rindo, porque o meu olho está todo marejado. Mas se por um lado, nós temos uma facilidade grande para nós nos emocionarmos, quer com aquele filme, com um drama ou com alguma coisa, quantos de nós estão prontos para, como Davi, encharcar o seu leito de lágrimas por conta dos seus próprios pecados? Davi, ele não está chorando unicamente pelo castigo que ele está recebendo de Deus,
mas ele chora por conta da sua situação, e o grande problema quando nós não fazemos isso, é que nós não percebemos a gravidade do problema no qual nós estamos inseridos. E quando nós não percebemos essa gravidade, nós perdemos a oportunidade de nos derramar diante do Senhor. Um pregador batista muito famoso, que você já deve ter ouvido falar, Charles Spurgeon, ele certa vez disse que nós precisamos aprender a pensar nas lágrimas como orações líquidas. Interessante a imagem, as lágrimas como orações líquidas. Quando nós estamos ali diante da presença do Senhor, o salmista ele nos mostra que assim como ele, nós devemos buscar e chorar não unicamente para fazer uma lavagem da nossa alma, não apenas para promover uma catarse no nosso coração, mas porque no Novo Testamento, lá no Sermão do Monte, nas Bem-aventuranças, nós vemos o que a palavra de Deus nos diz a respeito dos que choram. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. A palavra de Deus coloca de maneira paradoxal que bem-aventurado ou feliz aquele que chora por conta da sua condição, porque a palavra aponta de que eles serão consolados. Para quem que você tem chorado as suas mágoas? O grande problema é que muitas vezes nós choramos para todo mundo, mas nós não choramos para aquele e diante daquele que pode dar o consolo que nós tanto necessitamos. Veja, o salmista estava se sentindo punido por Deus. Deus está irado comigo. Deus, ele se afastou de mim. E eu estou cansado de sofrer. E diante dessa realidade que nós experimentamos, a palavra de Deus, ela nos convida a avaliemos a nossa vida. Não olhemos para nós como vítimas, mas lembremos que o nosso Senhor Jesus Cristo recebeu a ira de Deus na cruz para que nós pudéssemos lançar os nossos fardos diante dele para vivermos em paz. Nós somos convidados a abrir o nosso coração diante de Deus e clamar mesmo: até quando, Deus? Até quando as suas promessas não se cumprirão na minha vida? Eu creio na tua fidelidade, Senhor. Senhor, que o teu nome seja glorificado em minha vida. E o salmista nos mostra também sobre o choro na presença do Senhor. Mas algo de maravilhoso e belo aparece a partir aqui do versículo 8. Porque o salmista, depois de apresentar essa condição e aquilo que nós devemos fazer, ele termina dizendo que nos momentos de pesar, quando a dor se torna insuportável, nós precisamos esperar confiantemente na resposta de Deus. Nós precisamos esperar com fé na resposta do nosso Deus. Observe o que Davi diz: afastem-se de mim todos vocês que praticam a iniquidade. Agora 3 vezes ele vai clamar o nome do Senhor, ele vai dizer: porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Olha que interessante, a voz do choro. O Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Nós vemos que o tom a partir do versículo 8, ele deixa de ser um tom de temor, um tom de abandono, um tom de pesar, para ser um tom de esperança. E é interessante que o salmista diz aqui: afastem-se de mim todos vocês que praticam a iniquidade. É muito provável que o pecado de Davi estivesse relacionado com as pessoas com as quais ele estava convivendo. E diante desta transformação da sua atitude, diante desta avaliação, deste abrir do coração, desse derramar diante de Deus, ele coloca: afastem-se de mim todos vocês que praticam a iniquidade. O que Davi está fazendo? Ele está agindo de maneira consistente com o seu arrependimento. Quantas vezes nós caímos sobre a disciplina de Deus por conta das amizades das pessoas com as quais nós caminhamos? Quantas vezes nós temos mais comunhão com as pessoas do mundo do que com as pessoas do povo de Deus?
E até mesmo a sabedoria secular pagã já diz: diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. No Salmo 1 nós vemos ali a advertência colocada sobre o andar, sobre o deter no caminho do ímpio e na roda dos escarnecedores. Mas Davi aqui, diante dessa realidade, ele muda da sua atitude e coloca: afastem-se de mim todos vocês que praticam iniquidade. E por uma ação sobrenatural de Deus em sua vida, ele por 3 vezes, para expressar a sua ênfase, a sua confiança no Deus da aliança, ele expressa a sua certeza de que Deus ouviu a sua oração. Meus irmãos, nós somos habitados pelo Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E quando nós nos chegamos diante da presença de Deus, a palavra de Deus, ela aqui está nos dizendo que o Deus a quem nós clamamos, Ele é um Deus que Ele ouve sim o nosso clamor. Às vezes nós estamos chorando, nós estamos tristes, nos sentindo abandonados, nos sentindo como objetos da ira de Deus, mas o salmista está dizendo: o Senhor, Ele ouviu o meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Eu não sei o que você está passando, mas a palavra de Deus nos diz que Deus, Ele não está indiferente ao seu sofrimento. Deus, Ele não está indiferente ao seu clamor. Deus, Ele pode não responder no momento e da maneira que nós queremos, mas a palavra de Deus está nos dizendo que algo acontece em nós, como aconteceu em Davi, que o foco deixou de ser as circunstâncias. Veja, Davi não está reclamando das dores que ele está sofrendo. O texto não diz que ele foi eliminado dessas dores. Davi não está aqui sendo liberto dos seus inimigos, porque os inimigos continuam perseguindo, mas o foco de Davi sai das circunstâncias e volta para o Deus da aliança. E ele termina dizendo: sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados todos os meus inimigos, retirem-se num instante cobertos de vergonha. O Deus a quem nós servimos, Ele não é um Deus que Ele é indiferente às angústias e os sofrimentos que nós passamos. E como nós vimos aqui nesta manhã, tudo aquilo que nós precisamos fazer, nós precisamos nos achegar com humildade diante da presença do Senhor, sabendo que nós temos pecado, mas que a ira de Deus foi colocada sobre Cristo Jesus, para que nós pudéssemos ter paz e acesso à presença do nosso Deus. Nós somos advertidos aqui, convocados a abrirmos o nosso coração, não abrirmos em murmuração, mas abrirmos o nosso coração e clamarmos ao Deus que ouve o nosso clamor, porque ao final de tudo, este Deus é um Deus que ouve o nosso clamor, nos dá a libertação e nos dá o livramento. Davi, ele diz aqui, que aqueles que descem à morte, não há recordação de ti, e no sepulcro, quem te dará louvor? Nós não precisamos temer isso, porque por aquilo que Cristo fez, nós somos trazidos à presença de Deus. Nós também não precisamos temer as palavras do verso 10, que Jesus Cristo dirá para aqueles no último dia: apartai-vos de mim, malditos, pois eu não vos conheço, porque como filhos de Deus, temos acesso a essa graça maravilhosa, essa graça que nos transforma. Então aproveite a oportunidade que Deus essa manhã está nos dando, para nos voltarmos para Ele, porque em meio às nossas dores, Ele tem a resposta e o consolo que nós tanto necessitamos.